Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu Poderoso Leão. Vamos lá, galera. Depois dessa derrota de ontem, depois dessa situação que aconteceu ontem, várias coisas acontecendo, uma noite horrorosa do Clube do Remo, horrorosa em todos os aspectos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas uma noite que transformou a situação do Clube do Remo novamente, né, dentro do campeonato. O Remo, que antes da derrota de ontem figurava ali na quarta posição, podendo chegar à vice-liderança com a vitória que se desenhou, pelo menos de forma parcial, mas com essa vitória ele poderia chegar à vice-liderança e hoje ele ocupa a 10ª colocação na tabela da Série C, tá? Não podendo cair mais, porque só quem falta jogar agora é o Botafogo da Paraíba com o Campinense, e o Botafogo da Paraíba hoje, nesse momento, já é o 3º colocado, então não deve haver aí uma mudança de posicionamento em relação ao Clube do Remo e a tabela da Série C nesse momento, tá? Então assim, Remo passará essa semana, essa rodada toda na 10ª colocação, fora do G8, que para quem ainda não se ligou em relação a isso, é a zona de classificação para o quadrangular da segunda fase da Série C, que vai dizer quem vai subir, quem vai ter esse acesso, né? E, enfim, o Clube do Remo hoje amarga essa 10ª posição. Uma noite em que muita coisa aconteceu, muita coisa ruim aconteceu, não só a derrota em si, mas tivemos aí 2 jogadores que estarão fora por lesão, no caso o Everton Senna e o Leonan. Nós já temos aí o Albano, que está fora por tempo indeterminado. Temos aí o Ricardo Luz, que ia voltar, mas ele depois regrediu e ainda segue em tratamento. Nós temos também agora o Jean Patrick, que fez uma estreia horrorosa, levando o cartão vermelho, jogou apenas 10, 15 minutos de jogo e foi o suficiente para ele levar 2 cartões amarelos e o vermelho, então ele está fora também, tá? Tem aí a situação do Anderson Paraíba, que não chega, muita gente inclusive me perguntando e até me questionando: Jorge, não era você que falava tanto do Anderson? Cadê o Anderson? Estou até passando por mentiroso já, mas enfim, a informação continua. A informação que eu tenho é que a previsão de chegada dele era para hoje ou para amanhã. A gente tem que aguardar. O fato é que ele não joga mais lá e já está tudo certo para ele vir para o Clube do Remo, tá? Não estou conseguindo contato agora, nesse momento, com o empresário do Anderson Paraíba e nem com fontes ligadas ao jogador. Então estou ainda buscando e apurando para saber se o jogador já está em Belém ou não e se ele chega amanhã de fato e a que horas ele chega. O Clube do Remo vai seguir. Hoje não teve treinamento, mas amanhã o Clube do Remo se reapresenta e vai seguir a sua rotina de treinos para a próxima partida contra o Floresta no Baenão, tá? E assim, ontem o número 2, né, acabou assim sendo uma pedra no nosso sapato. E por que eu estou falando isso? Primeiro, o Remo leva 2 gols e toma virada ainda no primeiro tempo. Depois, 2 jogadores se lesionam e saem e são desfalque para as próximas partidas do Leão Azul. 2 jogadores tidos aí como titulares muitas vezes dentro desse elenco. O Leonan, titular absoluto, e no caso do Everton Senna, que começou nessa titularidade, acabou perdendo esse lugar para o Daniel Felipe, mas ainda assim era um jogador muito importante nessa zaga do Clube do Remo, tá? Tivemos também aí 2 jogadores expulsos. Tivemos o Jean Patrick expulso dentro de campo e o Leonan expulso fora de campo, exatamente. Leonan expulso fora de campo do banco de reservas novamente, né? Complicada essa situação em relação ao que está acontecendo dentro do Clube do Remo. E muita gente me pergunta isso: Jorge, o que está acontecendo? Gente, está acontecendo um turbilhão de coisas lá dentro. Eu não sei precisar para vocês qual é o problema, onde está o problema. Eu também gostaria de ter essa noção e de saber para poder trazer essa informação para vocês. Mas o fato é que a gente não sabe, porque nem treino a gente consegue acompanhar. Então não tem como saber onde está exatamente o problema. Pois bem, toda essa confusão que cerca o Clube do Remo nesse momento
essa falta de sorte, essa confusão interna, a questão do técnico Paulo Bonamigo estar cada vez mais pressionado dentro do clube, exatamente, está sim pressionado. Por exemplo, ele teve um respiro no jogo contra o Mirassol, mas se não houver uma vitória, ainda digo mais, se não houverem 2 vitórias nesses próximos 2 jogos do Clube do Remo em casa, o técnico Paulo Bonamigo vai cair. Tudo indica que ele vai cair. A pressão está muito grande, a torcida como um todo praticamente pede a saída do técnico Paulo Bonamigo, e eu vou trazer aqui alguns números para a gente poder avaliar se realmente é o caso do técnico Paulo Bonamigo sair, se ele é realmente o grande problema, ou se tem alguma coisa a mais que cerca essa situação do Clube do Remo nesse momento, tá? Então hoje o Clube do Remo é o 10º colocado na tabela, tá? E ele tem um aproveitamento de 47,62%, menos de 50% de aproveitamento. Para um time que quer se classificar para o quadrangular, para um time que quer ser campeão, conquistar o acesso para a Série B novamente, não pode ter um aproveitamento como esse na 7ª rodada. Na 7ª rodada, o Remo apresenta um aproveitamento de menos de 50% no campeonato. É um absurdo para quem quer almejar algo a mais, para quem quer almejar a volta à Série B e até título da Série C também. Nesses 47,62% estão aí inseridos 21 pontos disputados, onde desses 21 pontos o Remo ganhou 10 pontos, exatamente. 10 pontos de 21 pontos disputados. São 11 pontos desperdiçados pelo Clube do Remo. Impressionante o quanto que isso vai fazer falta lá na frente se o Clube do Remo mantiver esse aproveitamento pífio e essa instabilidade gigantesca dentro da competição, tá? Nesses 10 pontos ganhos aí desses 21 disputados, o Remo marcou 10 gols. O Remo marcou 10 gols. São 7 rodadas e o Remo marcou nessas 7 rodadas 10 gols. Porém, ele sofreu 9 gols, ficando com um saldo de apenas 1 gol positivo. 1 gol positivo. Aí o pessoal diz, não, o problema é a zaga do Remo. O problema não é só a zaga do Remo. O problema está no meio de campo, que não consegue ser brigador muitas vezes. O meio de campo que não consegue ganhar os espaços na maioria dos jogos. Está numa zaga que muitas vezes é lenta, é atabalhoada. O próprio Vinícius acaba cometendo alguns erros, como o erro de ontem, que quase culminou no 3º gol da equipe do Ipiranga. Impressionante aquilo que aconteceu com o Vinícius. Então, assim, é um conjunto de vários fatores que fazem com que o Clube do Remo hoje tenha esse aproveitamento horroroso no campeonato. A zaga falha? Falha. Todos eles falham. A gente viu aí, infelizmente, com a entrada do Kevin, que as jogadas do gol foram as 2 em cima dele. Teve gente que precisava, de repente, dar um bote antes, como o Marlon, por exemplo, no 2º gol. Concordo, precisava dar um bote antes, não deu o bote, mas aí também o Kevin chega atabalhoado no carrinho e mete a bola para dentro. No 1º gol, a bola é lançada na área, o Kevin disputa a bola no alto, dá as costas para o centroavante, e aí o centroavante vai lá e faz o gol. Então, assim, não é só um ou outro jogador, é o conjunto da zaga, é o conjunto da linha defensiva do Clube do Remo que está ruim, está pecando demais. E quando eu falo linha defensiva, não é só a primeira linha formada pelos zagueiros e os laterais, não. Os meias, os volantes também estão devendo muito ainda nesse campeonato. E aí tem gente que diz, calma Jorge, o Remo vai engrenar. Quando ele vai engrenar? Já foram 7 rodadas. O que precisa mais acontecer para o Remo engrenar no campeonato? Quanto tempo mais o Remo vai precisar para poder engrenar no campeonato? E nós estamos falando de um jogo por semana. Um jogo por semana e o clube e o time não consegue engrenar no campeonato. Então, assim, 10 gols marcados, 9 gols sofridos, saldo de 1. Gols marcados por partida, a média de gols marcados por partida é de 1,43.
1,43 gols. E a média de gols sofridos é de 1,29. É altíssima. É uma média de gol sofrido altíssima, mostrando a irregularidade, a instabilidade que cerca o Leão Azul nesse momento. Em todos os sentidos, em todos os setores. É um time altamente instável. Você não tem como precisar se o Remo vai para cima do time adversário na próxima partida, se o Remo vai garantir uma vitória, se o Remo vai em busca dessa vitória, porque acontece o que aconteceu no jogo de ontem. O Remo foi lá, conseguiu o primeiro gol e imediatamente recuou todas as suas linhas, chamando o time do Ipiranga para cima, e o time do Ipiranga bateu tanto que conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. É impressionante isso que acontece, essa instabilidade, essa falta de segurança do elenco, que realmente é nítido para qualquer adversário, para todo mundo que está vendo, que há uma falta de segurança. Essa insegurança do elenco, ela é transpassada dentro de campo, tá? Pois bem, nesse cenário são aí 3 vitórias e 3 derrotas. Para quem gosta de comparação, a Mokura tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Remo tem 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. A diferença entre esses dois times é de 2 pontos apenas. Mas o nível de aproveitamento da Mokura hoje, para quem gosta dessas comparações, eu não gosto muito, mas para quem gosta disso, tá? É de 57,14%. Hoje a Mokura tem 57,14% de aproveitamento no campeonato, mesmo empatando 3 partidas. Olha a diferença, olha o nível de estabilidade que a Mokura traz, principalmente no seu setor de ataque, tá? Que o Clube do Remo não traz, porque até mesmo o setor de ataque também deixa a desejar em muitos momentos. Tem jogos em que o Brenner, o Vanilson e todos os outros atacantes conseguem jogar bem e fazer os gols, conseguem aproveitar as oportunidades, mas tem jogo que todo mundo passa em branco. Isso acontece também. A irregularidade, ela não está só na defesa, ela está em todos os setores do campo, ela está em todos os setores dentro do clube. O clube hoje é uma bomba relógio, é altamente instável. Infelizmente, é essa a realidade do que acontece no Leão Azul de Antônio Baena hoje, tá? Então assim, 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. E a sequência, para mostrar essa instabilidade, a sequência é a seguinte: vitória, derrota, empate. Vitória, derrota, vitória e derrota. O Remo não consegue manter 2 vitórias seguidas no campeonato. Não consegue manter uma sequência breve de bons resultados para poder, quem sabe, respirar na tabela, respirar no campeonato e almejar voos maiores com a cabeça um pouco mais tranquila. Essa instabilidade que eu falo para vocês que acontece hoje, ela pode ser aí demonstrada nesses números que eu estou trazendo para vocês. Esse aproveitamento horroroso do Clube do Remo demonstra tudo isso que eu estou falando e tudo o que eu falo durante as lives, quando eu digo que não é só um jogador, é o conjunto de tudo isso. Quando eu falo que não é só o técnico, é o conjunto de tudo isso. Realmente é o conjunto de tudo isso, gente. Não é só Marlon, como muita gente diz, não é só Bonamigo, como muita gente diz, não é só Kevin, não, é o conjunto de tudo isso. Escolhas erradas, como por exemplo, o Bonamigo ter mantido o Ronald no banco e colocado o Bruno Alves. Já é a segunda vez que ele comete essa falha. A primeira vez foi no jogo contra o Cruzeiro, o time continuou sem saída. A segunda vez foi ontem, no jogo contra o Ipiranga, o time continuou sem saída. E o Ronald lá, numa fase melhor do que a do Bruno Alves. Ah, mas Jorge, o Bonamigo já disse que o Ronald é um jogador ainda em construção. Beleza, mas o momento dele está melhor agora do que o do Bruno Alves, tá? Ele pode ser só correria, ele pode não ter tanta técnica, não tem problema. Mas se você precisa de uma válvula de escape, se você precisa precisa que alguém empurre o time do Ipiranga, o time adversário no caso, para trás, para as linhas de defesa, você precisa de um corredor, você precisa de um velocista. Isso vai fazer as linhas de defesa do time adversário correrem para trás.
Ninguém melhor nesse elenco hoje do que o Ronald para fazer isso. Mas mesmo assim, o Paulo Bonamigo resolveu escolher o Bruno Alves para colocar ao invés do Ronald. Então, escolhas erradas como essa, como por exemplo, uma outra que eu posso citar para vocês, o Marcial não foi bem na partida de ontem e o Paulinho Curuá estava à disposição. O Paulinho Curuá é muito mais marcador do que o Marcial. Ele poderia intensificar a marcação para roubar essa bola no meio de campo e já tinha aí entrado o Jean Patrick, quem sabe fazer o Jean Patrick jogar um pouco mais solto, um pouco mais leve e com menos preocupação, para ver se ele pelo menos não era expulso. Então assim, decisões como essa que fazem também com que a torcida, o Fenômeno Azul, perca mais ainda a paciência com o técnico, com o elenco, com a diretoria, com todo mundo. E a torcida tem razão em reclamar. Vocês viram agora os números que eu trouxe. A torcida tem razão em reclamar. Olha só a comparação que eu vou fazer agora, tá? Hoje, o primeiro time na zona de rebaixamento é o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas é o primeiro time na zona de rebaixamento. O aproveitamento dele é de 28,57%. O do Remo é 47,62%. Ah, Jorge, mas são mais de 19 pontos percentuais. 19 pontos percentuais em uma rodada, dependendo de como for a rodada, isso aí é retirado, no máximo em 2. O Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ele tem 33,33% de aproveitamento no campeonato. Para 47 é mais reduzido ainda. Então assim, o Remo hoje está a 4 pontos da zona de rebaixamento. 4 pontos da zona de rebaixamento. E era para estar mais, porque se ele tivesse ganho o jogo, se ele tivesse obtido essa vitória ontem, se ele tivesse continuado a jogar para frente como ele iniciou a partida, hoje esse vídeo seria totalmente diferente. Então, gente, está acontecendo algo de muito errado dentro do clube novamente. E nós já vimos isso. Quem não lembra aí do ano passado? Nós já vimos isso. Nós já vimos essa instabilidade. Então, diante de tudo isso, eu quero saber, Bonamigo, na sua opinião, fica ou sai? A minha opinião, nesse caso, é que o Bonamigo, pelo menos não demonstra, por mais que ele tenha mudado o esquema tático, que muita gente pedia, ele mudou do 4-3-3 para o 4-4-2, beleza, mudou. Fez algumas alterações, beleza, ele fez, ok, mas o time continua sem render. O time continua sem render. Então tem algo a mais acontecendo. E para mim, o Bonamigo não está conseguindo controlar esse algo a mais. O Bonamigo não está conseguindo tirar algo a mais dos jogadores para que essa motivação volte. O que dá a entender, o que aparenta, principalmente nos jogos fora de casa, é que o Remo não tem a motivação necessária para alcançar a vitória. E eu não sei se o Paulo Bonamigo hoje é capaz de ter de volta, de fazer os jogadores terem de volta essa motivação. Essa é a minha opinião sobre a situação desse momento no campeonato. O fato é que Paulo Bonamigo continua à frente da equipe, pelo menos nesses próximos jogos, pelo menos no jogo contra o Floresta. Se o Remo não obtiver uma vitória contra o Floresta, tudo leva a crer que o Bonamigo vai cair logo depois dessa partida, tá? Porém, se o Remo ganhar o jogo contra o Floresta dentro de casa, ele vai permanecer. O fato é que a diretoria não quer dispensar o Paulo Bonamigo. Ela não quer dispensar o Paulo Bonamigo, pelo menos não agora. A diretoria não vê como necessário dispensar o técnico do comando do Leão Azul nesse momento. Gente, certo ou errado, gostando ou não gostando, trago para vocês a realidade dos fatos. É isso que está acontecendo. Você concorda? Você discorda? Aqui é o seu momento, essa é a hora. Aproveita e comenta aqui. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que foi conversado, que foi dito aqui nesse vídeo de hoje, beleza? É isso, gente. Seguimos em frente. Amanhã os treinos retornam. Só para a gente finalizar, a situação do Eric Flores. Muita gente me perguntando, Jorge, como é que está a situação? O Eric Flores continua detido lá em Erechim, tá? E o clube do Remo, até onde eu sei,
está verificando essa situação, já estão acionando o setor jurídico. O setor jurídico já trabalha em relação a isso, porém, né, de acordo com algumas informações que eu também obtive, ele já é reincidente nessa situação da pensão alimentícia. Então eu acho muito difícil fazer com que ele saia através de uma liminar, de alguma coisa nesse sentido. Eu não sei, não entendo muito o jurídico, mas enfim, acho muito difícil isso acontecer. Para mim, ele só vai sair se ele pagar todos os atrasados, já que a pensão alimentícia é uma das poucas coisas relacionadas à dívida que levam à prisão no nosso país. Então, assim, ou ele paga tudo, né? Ou ele paga tudo, ou ele faz um acordo ali na hora com a justiça e começa a pagar, começa a quitar essa dívida dele, ou então ele vai ficar lá detido. Essa é a verdade. E o Clube do Remo ainda segue trabalhando em silêncio em relação a essa situação do Eric Flores. O fato é que o jogador aparenta não estar bem psicologicamente, pelo menos é o que a gente consegue perceber em relação ao jogador. Muita coisa acontecendo na vida dele também. O pai dele acabou de falecer, agora essa situação de estar preso. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar dentro do clube, beleza? Agora sim, galera, eu vou ficando por aqui. Peço que você que está aqui no vídeo até agora, que você se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e que deixe o like no vídeo, que isso tudo é muito importante, tá? Não esquece também de comentar e compartilhar para ajudar o meu poderoso leão a crescer cada vez mais. Peço desculpas pelo vídeo muito longo, mas precisava falar sobre todas essas situações com vocês e trazer tudo o que está acontecendo no Leão Azul. Então, valeu por estarem até aqui nesse momento, beleza? Não vou trazer aí as parcerias no vídeo de hoje, porque senão vai ficar mais longo ainda. Então, uma ótima noite a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo retorno de todos. Seguimos aí acompanhando o Leão Azul, seguimos sempre em frente. Nosso Leão Azul sempre aqui, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês. Fui.